eu deixei as slides em espanhol, porque eu sei que nem todo mundo fala português. E, honestamente, faz 3 anos eu não falo português, então o mais possível que isto seja em portunhol, mas tudo bem, vamos lá. Então, eu vou contar para vocês um pouco de como tem sido minha história como pesquisadora. E eu gosto sempre de começar com esta foto minha, porque eu era uma criança muito curiosa, que fui convidada várias vezes a trocar de escola, convidada pelos professores. Então, eu não era muito boa aluna e nunca me caracterizei por ser a pessoa mais inteligente da aula, né? Então, eu conto isso sempre porque eu acho que é importante a gente perceber que não precisa ser um Einstein para fazer pesquisa, é só ser muito, muito curioso. E isso eu era, mesmo que eu nunca entendesse como usar uma saia na minha vida e tenha mostrado minha calcinha para todo mundo durante minha infância. Então, o que eu tinha com certeza é que eu sempre olhava as coisas de um jeito diferente. Eu nunca aceitei as coisas tal como me eram dadas, eu sempre tinha que mudar um pouco essa visão do que eles me falavam. Então, eles falavam, uma mesa não era uma mesa era um monte de possibilidades para mim. E eu acho que esse pensamento é o que tem me feito a pessoa e tem me permitido ser a pesquisadora que sou hoje. Eu, em algum momento da minha vida, como todo mundo, fui um pouco aracnofóbica e não gostava muito dos bichos, mas depois que eu comecei a estudar eles na faculdade, eu comecei realmente, eu queria ser aracnóloga, eu me apaixonei loucamente pelas aranhas. Eu cheguei a ter até 5 tarântulas na minha casa, demonstrando quanto o amor de uma mãe pode chegar a ser gigante, porque se sua mãe deixa você ter 5 tarântulas de pet, ela ama você. E estudando esses bichos que ninguém gostava, eu achei bichos maravilhosos. Eu sempre falo, se você está triste, procure na internet o Happy Face Spider, porque se tem uma aranha com uma cara feliz na bunda, meu, como você vai ficar triste depois disso? O universo estava muito engraçado o dia que permitiu isso acontecer. Então, eu entendi que quando eu supero meus medos e eu me dou a oportunidade de conhecer novas espécies, novos bichos, novas possibilidades, eu podia achar tesouros como a Happy Face Spider. E, com isso, como eu queria ser aracnóloga, eu comecei a trabalhar com toxinas, com venenos. E, eu me perguntava naquele momento, porque se um veneno baixa a pressão, por exemplo, ou sube a pressão, ou tem algum efeito no organismo de uma pessoa, porque a gente não usa esse efeito para o bem. Então, se o veneno baixa a pressão, por que a gente não dá o veneno para as pessoas de pressão alta? Então, eu não sabia naquela época que isso já era uma ciência que existia antes, né? Que para mim começou com o Paracelso, quando ele falou nada é veneno, tudo é veneno, a diferença está na dose. E isso eu acho que ele, sem saber naquela época, ele estava descrevendo o que é a toxinologia. Porque a toxinologia, no final, é usar os venenos e coisas que normalmente causariam mal para o bem da humanidade. Depois disso, eu comecei a olhar, bom, então, onde a gente acha as toxinas na natureza, e se a gente quer usar essas toxinas para o bem, ou para algum remédio, alguma medicina, eu entendi que isso era a bioprospecção. Uma outra coisa que aconteceu comigo na faculdade é que, graças a esse pesquisador, o Dr. Cornélio Marinchelli, ele falou tanto do Instituto Butantan que eu fiquei na cabeça que eu tinha que fazer meu estágio no Instituto Butantan. O que aconteceu que foi que e graças a ele eu me apaixonei pelo instituto. Eu fui rejeitada 14 vezes pelo Instituto Butantan para fazer meu estágio lá, e a 15ª vez eu fui aceita. E eu falo isso porque vocês não precisam 500 mil sims, vocês não precisam ter um monte de sims na sua bolsa. Vocês precisam de um sim, e esse sim pode mudar sua vida. E foi o que aconteceu comigo. 14 nãos, eu esqueci esses nãos, porque eu tive aquele sim que me permitiu viajar no Instituto Butantan. E o Instituto Butantan, eu acho que os brasileiros sabem quanto é importante e quanto está sendo importante agora no Brasil.
eles fazem pesquisa básica, mas também desenvolvem vacinas, mas também desenvolvem os soros para os envenenamentos. E o fato de eu ter feito a oportunidade de ter trabalhado durante 11 anos no Instituto Butantan, para mim é um dos maiores orgulhos da minha vida. E realmente foi lá e foi no Brasil que eu me conheci, não só como pesquisadora, mas também como adulta e responsável, perdão, responsável. Bom, mas o que tem isso a ver com as lacraias e com inovação e com a medicina tradicional? Porque quando eu falo que eu trabalho com imunologia, com moléculas bioativas, com medicina ancestral e lacraias, a galera acha que eu fumei maconha. Mas não, tudo tem um sentido. O que aconteceu? Meu laboratório trabalhava muito com quelicerados, com arácnidos. Principalmente eles trabalhavam com tarântulas. E como eu contei para vocês, eu queria muito trabalhar com tarântulas. Mas eu desenvolvi uma alergia muito forte, o que me impede ficar perto de uma tarântula. Eu posso morrer. Então, quando eu cheguei no Butantan, eu já não podia trabalhar com aranha. Eu precisei mudar e o meu orientador falou, por que você não trabalha com lacraias? Somos legais, são um monte mais de patas, mas tudo bem. Quando eu comecei a ver o quanto encontrava de informação sobre esses bichos, eu entendi, eu comecei a perceber um padrão. E é que eu achava informação sobre os quelicerados, os crustáceos e os hexápodos, ou seja, sobre o que você come numa paella, sobre os insectos e sobre os aracnídeos. Mas quando eu procurava coisas sobre a miriápoda, eu não achava quase nada, ou nada. Com o tempo, eu terminei achando este artigo onde se reconhece que as lacraias são animais negligenciados pela ciência. E isso pode ser uma coisa boa como uma coisa ruim, porque tudo que você faz é novo e tudo que você faz ajuda a perder essa negligência da ciência, mas ao mesmo tempo você começa a perceber a importância de ter bibliografia, de ter outros estudos com os quais você pode se apoiar. Bom, eu tive que superar aquele medo de trabalhar com lacraia, porque realmente não são o mesmo, as tarântulas muito mais legais e tranquilas e muito mais fofas. As lacraias são bem mais mal-humoradas e a mordida é bem mais dolorida, mas no final a gente fez as pazes e virou amiguinha e começamos a trabalhar juntas. Então, por que me apaixonei pelas? Por que é importante olhar os miriápodes lacraias? Os miriápodes apareceram faz 420 milhões de anos, aproximadamente no começo do Siluriano. E durante todo esse tempo eles não têm mudado muito. O único que tem acontecido é que eles têm reduzido e diminuído o tamanho. E tirando isso, se mantém quase iguais. E tem mostrado, bom, até agora existe, então são excelentes e tem sido bem sucedidos evolutivamente. Também estão adaptados a ambientes com alta presença de patógenos, onde você acha lacraia, você acha no chão, onde tem um monte de fungo, onde tem bactéria. Eu nunca vi uma lacraia espirrar, ou eu nunca vi uma lacraia ficar, não sei, com fungo nas patas. Então, eles têm um sistema imunológico que permite elas combater estas lacraias, estes patógenos onde elas moram. Eles têm uma grande distribuição geográfica, você acha elas em qualquer parte do mundo, menos nos polos, mas eu acho que nos polos poderiam estar, mas a gente não tem olhado. E, além disso, tem uma grande importância na medicina tradicional oriental. E como eu achei isso? Porque eu estava procurando como maluca mais e mais bibliografia sobre lacraia, mas eu não achava em lugar nenhum. O único que eu achava era papers e artigos em chinês e em coreano. E aí, pouco a pouco, não que eu tenha aprendido chinês ou coreano, mas eu acho que bons tradutores, me ajudaram a entender que estes bichos eram muito importantes nessas medicinas, já que era um animal que eles mais consumiam nas medicinas. Tudo isso me fez apaixonar loucamente cada vez e ficar muito mais curiosa com as lacraias. Então, lembram que não tinha bibliografia, lembram que eu estava perdida no universo e eu já no laboratório estava começando a pirar um pouco, estava começando a não saber o que fazer porque não tinha um caminho claro ou um caminho andado por outros. Então, graças a que eu entendi que se eu não tivesse errado, eu escrevi isso quando eu estava no pior momento da minha piração, eu achei que é a nossa capacidade de errar, aquela que nos deixa mais perto dos deuses. Se a gente
se a gente não se equivoca, não tem evolução, não tem mudança, não tem vida. Se o ADN não tivesse equivocado, ainda seríamos bactérias. Por que eu escrevi isso? Porque quando eu entendi que eu precisava começar aquela teste de erro, eu comecei a avançar, porque até então eu tinha tanto medo de errar que eu não fazia nada, só tirava fotos engraçadas no laboratório. Então, comecei a errar e comecei a olhar de um jeito diferente o que eu poderia fazer. Então, tá bom, não estava achando sobre imunologia, mas estava começando a achar sobre medicina tradicional, então vamos ver o que falam da medicina tradicional. Para vocês terem noção de quem trabalha com isso no mundo, éramos duas pessoas naquela época. Era um pesquisador na Alemanha com seu grupo de pesquisa e estava eu, que não sou um grupo, no Brasil. E finalmente, nos últimos anos, tem aparecido uma galera na Coreia. Então, somos só 3 grupos a nível mundial. Então, vocês podem falar que hoje vocês escutaram uma palestra de uma das expertas a nível mundial, não porque eu não saiba muito, mas porque ninguém sabe porra nenhuma, e isso ajuda bastante. Então, com isso, a gente pode ter certeza que as lacraias e a pesquisa com lacraias é ainda uma criança. Depois que você se dá a oportunidade de superar medo e de superar não só o medo aos bichos, mas também o medo a errar, então você pode começar a avançar. Então, o que eu consegui foi desenvolver diferentes protocolos que são únicos para a lacraia. Por exemplo, eu conseguia fazer cirurgias em lacraia. Eu lembro que a galera achava muito, me ligava muitas vezes, falaram: o que você está fazendo? Eu falava: não, estou fazendo uma cirurgia em uma lacraia. Ninguém acreditava nunca em mim. São frases que você nunca espera alguém falar. E eu realmente fazia cirurgias na lacraia. Nesta foto, eu estou tirando sangue diretamente do coração do bicho para evitar. Eu tirava justamente o que eu precisava para não matar o bicho, porque achar eles não é tão fácil. E também porque eu termino me apaixonando por todos os bichos que eu tenho e matar eles é muito forte, é muito triste para mim. Então, eu comecei a estudar a hemolinfa, tudo o sangue dos bichos, assim como quando eles já estavam mais velhos, comecei também a estudar o corpo inteiro deles. E comecei a tentar entender não só a imunologia dos bichos, mas também tentei dar um suporte científico às medicinas tradicionais orientais, mas como também procurar, no mesmo processo, procurando moléculas bioativas. Então, era mais ou menos isso no começo, mas no final terminamos todos amigos. Então, não vou entrar muito em detalhes sobre as medicinas tradicionais, mas para vocês terem noção, se a gente fala de bioprospecção, a gente está falando de estudos de substâncias e organismos com possíveis usos para o benefício do ser humano. Isso pode ser na indústria, no setor alimentício, no cosmético, mas principalmente no farmacêutico. Por que é importante no farmacêutico? Porque graças a esse estudo de bioprospecção nas medicinas tradicionais, 39% dos 520 medicamentos aprovados durante 10 anos, 74 vieram de esse tipo de origem, tiveram origem animal e vegetal. E 74% destes novos medicamentos foram descobertos graças a estudos nas medicinas tradicionais. Por que vale a pena ver a medicina tradicional oriental? Primeiro, o primeiro registro é de 1610 anos antes de Cristo. Então, é uma medicina que tem milhares e milhares de anos de experimentação. Tem muitas coisas que você não pode engolir completo, mas vale a pena olhar de novo. Segundo, bom, isto não vou explicar, mas nos últimos anos a gente tem visto um aumento da utilização dessa medicina do 40%. E esse 40% não é na China, não é na Coreia, esse 40% estamos falando nos Estados Unidos, que é um lugar onde as farmacêuticas são gigantes. Então, por quê? Ou a gente está ficando muito mais hipster ou louca, ou realmente tem um background e esses negócios servem de algum jeito. Em geral, essas medicinas estão sempre desafiando a medicina que a gente conhece, a medicina ocidental. Mas por que os clopes? Não são, como eu contei para vocês, são os artrópodes mais vendidos na medicina tradicional oriental. O pó das centopeias da lacraia são utilizados para tratamentos de muitas doenças,
como desde câncer até gripe, então tem muitos tratamentos. Como eles preparam, eles põem o bicho em água fervendo, como se fosse uma langosta, uma vez ele está morto, com o bicho secar no sol, e uma vez já está seco, eles tiram a cabeça e o último segmento do par de patas, e com isso eles maceram e fazem o pó. Aquele pó eles utilizam para muitas coisas. Você pode achar na sua farmácia mais próxima de casa deste jeito. Você compra o pacote de 10 lacraias para fazer seu remédio. Uma das coisas que mais me impressiona é que esses bichos você pode comprar, basicamente, do lado tem Advil. Então, lá tem uma mistura bastante interessante entre as duas medicinas. Então, como eu falar para vocês, são utilizados para gripe, para Alzheimer, para tratamento de câncer, tuberculose fúngica, assim, é maravilhoso. E eu não vou falar para vocês, bom, depois desta palestra vocês vão sair procurar lacraias no jardim, porque tem um monte de efeitos secundários também, e isso que às vezes a gente esquece quando fala das medicinas tradicionais, tem efeitos secundários. Então, quando eu estava começando a estudar tudo isso, eu falei, bom, vou procurar se a pó da lacraia está maravilhoso, então deve ter um monte de patentes já. E, de fato, eu coloquei pó de lacraia procurando umas patentes gerais e achei 301 hits, o qual me deixou totalmente com o coração na mão, porque tudo estava já descoberto, eu achava. Mas eu comecei a olhar uma a uma das patentes e eu comecei a ver para que eles usam. Então, eles usam com propriedades antimicrobianas para tratamento de câncer, de dor, doenças cardiovasculares, até como inseticida eles usavam. Mas quando eu dei uma verdadeira olhada nestas patentes, eu achei que só 20%, menos do 20% tinha um suporte científico. As outras coisas eram não tinha nenhum suporte que eu pudesse falar, tá bom, então vou comprar pó de lacraia para consumir. Mas então, aí ficava a minha pergunta, posso dar um suporte científico a estas medicinas? E eu fui achando que sim. Na minha pesquisa toda, olhando o corpo da lacraia, a sangue da lacraia, o que eu achei foram várias moléculas com atividade biológica. Eu vou falar só de duas por questões de tempo. Eu achei a lacraína, eu coloquei esse nome, lógico, em homenagem a como no Brasil falam dos bichos, que é a lacraia. A lacraína foi o primeiro peptídeo antimicrobiano que foi achado no extrato de uma lacraia, de uma centopeia. E tinha umas características muito particulares. Primeiro, era muito, muito pequenininho. E segundo, tinha uma atividade muito específica contra bactérias gram-negativas. Exclusivamente era ativo contra essas bactérias gram-negativas. E eu testei ainda contra bactérias que já têm resistência aos antibióticos que a gente conhece hoje. Bom, a gente publicou o artigo e outra coisa muito interessante desta molécula é que ela não é citotóxica, que isso é importante se você quer algum dia ela virar um remédio. Ela não pode matar as células boas de você, mas também ela apresenta uma atividade muito interessante contra para evitar e detendo o crescimento de células G1, que imagino que o Rogério sabe bem, essas são as células do câncer de útero. Então, tem uma atividade interessante anticancerígena. No final do meu mestrado, do meu doutorado, não mostro esses resultados aqui, a gente também testou esta molécula contra dengue, chikungunya e zika, e também teve uns resultados muito interessantes. Adicionalmente, eu vou contar para vocês, eu achei umas 15 moléculas bioativas que são de interesse médico, mas eu vou falar de duas. E esta pinimpecina, que é uma lacraia do Rio de Janeiro, o qual eu amava que ela fosse do Rio, porque era desculpa perfeita para ir ao Rio de Janeiro, pelo menos 2 vezes ao ano, a curtir a praia. Essa molécula a gente isolou não do bicho em si, mas da exúvia, que é aquele resto do corpo que fica depois que eles trocam de corpo. Podem trocar de corpo igual a serpentes. Esta molécula é o primeiro antimicrobiano identificado não só em lacraia, mas também em qualquer tipo de artrópode. E eu convido vocês, se vocês querem, procurem o paper desta molécula,
porque o que a gente explica, porque isso poderia explicar como os artrópodes têm sido bem-sucedidos, embora tenha um processo tão difícil como a ecdísis, que dificulta e põe eles. A pinipecina é uma trupa, ela mata tudo que você quer, ela mata gram-positiva, gram-negativa, ela mata fungo, a gente testou ela também contra vírus, ela também matava vírus, então é um peptídeo muito interessante, que embora estes são os primeiros testes e a gente fez umas modificações para diminuir o MIC delas. Novamente, elas têm uma atividade muito rápida, atuando nos primeiros 5 minutos depois da exposição do animal, e também só em uma concentração muito, muito alta, elas começam a ser citotóxicas, mas em geral, não é citotóxica na concentração que a gente precisa para ver atividade biológica. Mas também, não só eu, como falei para vocês, tem outros grupos, embora sejamos poucos que trabalhamos com isso, já estou terminando, se isso que estamos falando, onde temos moléculas anticancerígenas, antibacterianas, temos provado que realmente existem essas moléculas que poderiam explicar as atividades que a gente vê na medicina tradicional. Isso que significa? Que a gente então vai comer lacraia? Não. Significa que a gente precisa ver estas medicinas, estudar elas e tirar o que é bom e para descartar o que é ruim. Então, se a gente pode extrair as moléculas antibacterianas, anticancerígenas, analgésicas, então ótimo. E a gente fica com só as moléculas e tira tudo que pode gerar efeitos secundários. E, bom, finalmente, esta ainda sou eu, ainda não sei usar uma saia, sempre estou de calça por isso, mas a pesquisa tem me mudado e tem formado o jeito, a pessoa que eu sou hoje. Se eu não tivesse sido aquela criança de 4 anos que não sabia fechar as pernas e mostrava as calcinhas para todo mundo, certeza não seria a pesquisadora que sou hoje. Então, é isso. Nossa, nunca tinha falado tão rápido na minha vida. Espero que vocês tenham entendido. Obrigada.